Estamos começando mais um programa Ecologia em Ação. Sejam bem-vindos ao programa. Temos hoje convidados. Vamos falar sobre água, qualidade da água. E a nossa parceira do programa é a Águas de Joinville. A Companhia Águas de Joinville é uma entidade municipal suportada pelo contribuinte e os nossos convidados são funcionários do povo. É isso? Isso mesmo. Aqui está conosco a Patrícia Egert Carnop. Ela é coordenadora do Laboratório de Águas da Companhia Águas de Joinville. E também a Daiane, que vai entrar logo mais na frente do programa. Ela que faz a parte dos programas sociais, como pagamentos pelos serviços ambientais. Nós vamos agora, então, relacionar para vocês mais uma vez, nós já falamos diversas vezes isso no programa, é a questão dos impactos negativos que a bacia do Rio Cubatão sofre, principalmente na APA, onde é feita a captação da água da ETA Cubatão Norte, que representa 70% do consumo de água ofertada para o povo de Joinville, 600 mil habitantes. Logo, seremos 1 milhão. Nós temos problema da urbanização, nós temos problema do perímetro urbano, nós temos problemas com acidentes com cargas tóxicas, nós temos problema com agrotóxicos, tem muito bananal, tem muita verdura, muitos legumes sendo plantados acima da ETA Cubatão. E temos agora, mais recente, o problema dos balneários. Joinville não tem mar, mas está oferecendo, e o povo descobriu que tomar banho na água limpa do Rio Cubatão, que nós bebemos, é uma coisa muito prazerosa. Mas isso tem que ter um controle. Existe uma legislação proibindo essa ocupação, esse uso do solo dentro das bacias de captação. Vamos então começar com a Patrícia. Sou formada em nível superior em Química Industrial pela Univille. Patrícia, nós temos então, nesse cenário que eu estou mostrando agora, nós temos na parte alta da APA, nós temos um plantio de pinos muito intenso, que impacta muito a água. Quando chove forte e se planta pinos, a água fica carregada de particulados, matéria orgânica e produtos químicos. E temos aí agora uma novidade recente, pastagens muito grandes sendo implantadas com autorização da Fátima ou então do IMA atualmente. É licenciado isso aí. Então eu acho que isso é um contrassenso. Isso é um impacto fortíssimo contra o povo de Joinville. E nós temos então a ETA, que fica abaixo do Rio da Prata, e o Rio Cubatão, a parte de nascentes que se desenvolve no meio dos pinos. Então esses são alguns temas que nós vamos falar no programa contigo, e vou mostrando aí também para os telespectadores a ETA Cubatão, uma fotografia satélite, é uma ETA significativa, ela está com mais de 1 metro cúbico por segundo, né? 1.600 litros por segundo. 1.600 litros por segundo. Aproximadamente. E acidentes com cargas tóxicas. Patrícia, eu sei que não é a tua área específica, né? Não. Mas quando um caminhão carregado de agrotóxico, princípio ativo, não agrotóxico, você já imagina um caminhão-tanque com princípio ativo, que é 100 vezes mais forte do que o próprio agrotóxico, em final? Sim. Certo? Um acidente numa sexta-feira depois das 4 horas, quando vocês todos já foram para casa. E só vão voltar na segunda-feira, lá pelas 9 horas. Se depois das 4 tiver um acidente com carga tóxica na estrada Dona Francisca, o povo de Joinville... E se estiver chovendo, o povo de Joinville pode sofrer um grande impacto. E é isso aí que eu queria falar contigo. Como é que a Companhia Águas de Joinville faz esse monitoramento através da tua orientação? Então, a companhia, tem várias ações com relação a essa situação. A primeira delas é que a Polícia Ambiental, né,
e também o Corpo de Bombeiros, eles entram em contato com a companhia para que a gente consiga avaliar o risco de contaminação do manancial, né, da carga ali no manancial. E a partir desse momento, barreiras elas são instaladas ao longo do manancial e nos seus afluentes para que a gente consiga afastar o perigo de contaminação do manancial, principalmente ali no ponto de captação. Né? Além disso, em paralelo, os colaboradores do laboratório eles são acionados, mesmo que for depois do nosso horário, que for num final de semana, nós somos chamados, né, a estar presentes lá no momento, para que a gente consiga fazer o monitoramento do manancial. Além do monitoramento que é realizado pelo Laboratório de Controle de Qualidade, também os operadores, eles realizam análises a cada 2 horas para tentar detectar alguma anormalidade ali na qualidade da água. Né? E além disso, em paralelo, o gerente de água, o GEAN, ele também participa do Conselho Gestor e que eles estão se reunindo mensalmente para verificarem ali as ações que estão sendo implementadas e oportunidades de melhoria para essas ações, para que a gente consiga melhorar ainda mais, né, o nosso atendimento nessas ocorrências. Se der um acidente, pequeno às vezes, existe uma luz vermelha lá na ETA que acende quando a água começa a entrar na estação com problemas? Sim, a gente tem um equipamento lá na ETA que detecta, né, que faz análise online. Sim. E que tem a possibilidade de detectar alguma anormalidade na qualidade ali do manancial. Muito bem, quer dizer que é uma segurança para o consumidor. Sim. Mas vamos supor que entrou água contaminada e em grandes quantidades está chegando. Vocês fecham a ETA. Então, daí a gente paralisa, né, os trabalhos e corta a distribuição de água. E essa paralisação ela pode levar dias e semanas, né? Sim. Dependendo da gravidade, né? Isso mesmo. Aí só fica a Piraí atendendo a cidade? A cidade toda. Na realidade, a gente vai ter uma falta de água, né, em quase 75% da cidade. E o restante o Piraí consegue atender. Quer dizer, vocês já fizeram um treino sobre isso? Sim, a gente já fez algumas simulações, né, para que a gente consiga se precaver para essas situações. Nós temos uma lei municipal que restringe o trânsito. Essa lei foi de 2018, no governo do Udo. O D'Alonso era vereador e foi para uma proposta do D'Alonso. Eu vou mostrando aí um filme daqui a pouco sobre essa importante legislação que restringe durante a noite a circulação de carros com cargas perigosas. E um caso também de acidente, mas na região norte, Serra Dona Francisca. E informação que chega com ela. Alô, alô, Sabrina Guiar, uma ótima tarde de sábado. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde a todos. E nesse ponto da Serra Dona Francisca, que justamente é conhecido por vários acidentes. Nesse caso, é o motorista de um caminhão que estava com um produto altamente inflamável. Esse veículo tem placas da Bahia, do município de Camacari. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ele era de fora, esse motorista não conhecia justamente essa serra, que tem essas curvas, nesse quilômetro especificamente o 17. É uma curva realmente perigosa, já famosa por acidentes. O caminhão não deu conta, infelizmente tombou. O motorista passa bem, ferimentos apenas leves, mas o problema é que esse líquido dentro desse caminhão realmente é altamente inflamável e tóxico. E agora, técnicos, a própria polícia está no local para trabalhar com os cuidados, porque teve um pequeno vazamento. Cargas perigosas não podem mais ser transportadas pela Serra Dona Francisca à noite. O objetivo é prevenir acidentes que possam contaminar o meio ambiente, prejudicar o abastecimento de água da maior cidade do estado e dificultar a operação dos órgãos de emergência. Veja. Assinada no gabinete do prefeito, a lei deve levar alguns dias para entrar em vigor. O executivo terá 6 meses para definir quem e como vai funcionar a fiscalização e também as penalidades para quem descumprir a medida. O projeto que proíbe o tráfego de cargas perigosas entre 6 da tarde e 7 da manhã é do vereador Fábio D'Alonso. Ele explica que a proposta é de caráter educativo, já que um acidente à noite, por exemplo, poderia dificultar o trabalho dos órgãos ambientais.
e ainda atingir a estação de tratamento de água do Cubatão. A unidade responde por 70% do abastecimento de Joinville. Por que no período noturno? Para que os órgãos fiscalizadores, os órgãos de resposta possam, se porventura acontecer um acidente dessa natureza, com produtos perigosos nesse itinerário, elas possam rapidamente agir, acionar os órgãos competentes, aí o CITO, Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, Bombeiros, se for o caso, para com isso, com a luminosidade, né, com a luz do dia, possam identificar o produto, possam verificar se está havendo o vazamento ou não. Conforme a lei, caso seja necessário realizar o transporte de cargas perigosas dentro do horário de restrição, será preciso comunicar à Comissão Municipal de Defesa Civil com 48 horas de antecedência. Está valendo essa lei? Então, até não faz parte da minha área essa questão, mas até onde eu sei, essa lei ela precisa estar regulamentada, né? Então, a companhia, né, através do seu presidente, está em contato com a prefeitura para que a gente consiga regulamentar essa lei. Através do Conselho da APA, um esforço aos vereadores para que eles regulamentem essa parte, né? Perfeito. Monitoramento de agrotóxico, agora é contigo. Sorria! Então... Eu vou mostrar um filme Tá. sobre a aplicação de agrotóxico por avião nos bananais da região. E eu acho que é importante que o telespectador tenha noção do que é o risco. Porque às vezes aplicam óleo mineral que não é agrotóxico, esse não tem grande impacto. Mas quando é agrotóxico mesmo, inseticida, aí corre-se um risco grande, né? Na realidade, é importante também para conscientizar, né, os moradores ali daquela região para que procurem outras alternativas, né, para controle de pragas, para que a gente não precise utilizar essas substâncias, né, que podem contaminar o manancial, prejudicando a distribuição de água. Porque hoje eles estão substituindo o avião por drones. Então, o agrotóxico hoje ele é mais concentrado, se usa em pequenas proporções, com efeito amplo. E com esse novo produto, o drone passa a ter uma importância muito importante. É muito importante. A utilização do drone é mais barata, inclusive. Sim. Né? Mas eu acho que a questão do monitoramento, nós temos aí alguns vídeos que você trouxe, né? Sim, a gente Vamos tem. mostrar para os telespectadores o laboratório, o trabalho de campo, as coletas que tu faz, né? Isso tudo. Você demonstrou numa palestra que você fez online, na CIGE, de que a água de Joinville tem segurança técnica suficiente e de tranquilizar o nosso consumidor, é isso? Então, nós temos um total controle ali de qualidade do manancial e conhecimento técnico também para comprovar que a nossa água ela está isenta dessas substâncias que podem vir a prejudicar a saúde, né, da comunidade. No ano passado, nós iniciamos um monitoramento em função de uma notícia que saiu lá em 2019 e onde foram analisadas 90 amostras, né, de várias cidades, de 90 cidades, onde 22 delas apresentaram resquícios de agrotóxicos e Joinville estava entre elas. Então, assim que essa notícia foi vinculada, né, a nível nacional... Quem fez foi o Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público em parceria com a Universidade Federal. Isso. Né? Então, a partir desse momento, a companhia já se mobilizou para que a gente conseguisse implementar um plano de monitoramento que contemplasse os agrotóxicos mais utilizados ali na região do manancial do Cubatão, né? Então, a gente entrou em contato com vários órgãos e definiu aproximadamente 72 substâncias a serem monitoradas ali no manancial. Né? Quando o resultado desse estudo ele foi divulgado, 2 substâncias foram encontradas, né? Que foi o diuron e o tiametoxan. Lá atrás, quando a gente tomou conhecimento dessa amostragem que aconteceu, nós até pensamos, né? Não que a gente esteja aqui para desacreditar um estudo feito pelo Ministério Público e pela Universidade Federal,
Mas acontece que a gente precisa de um histórico, né, de presença dessas substâncias. E ali foi feita uma amostragem só. Uma só, e o ano tem 12 meses, né? E o ano tem 12 meses, 365 dias, né? Então, isso não foi com relação à atitude do Ministério em fazer esse monitoramento que a companhia entende que é de suma importância, né? Para a comunidade, para a cidade de Joinville. Mas da forma como foi vinculado e em cima dos dados que foram estudados com apenas uma amostragem, a gente sentiu assim que não foi um estudo tão complexo, que desse subsídios para a gente realmente afirmar que a nossa água tinha realmente agrotóxico, né? Então, por isso que a companhia tomou a iniciativa de a gente fazer esse monitoramento com 72 substâncias, onde lá naquela live que eu fiz lá na CIG, eu apresentei que deram presente 3 substâncias, só que em concentrações baixíssimas, e não na água tratada, e sim ao longo do manancial, né? A substância que mais foi encontrada foi a atrazina, em 7 pontos ela foi encontrada, mas é bem importante ressaltar que na nossa água, na água tratada e nem na captação, nós tivemos resquícios dessa substância. Mas você continua fazendo o monitoramento? Sim. É uma vez por mês? Agora o monitoramento ele baixou para 31 substâncias, né? Que a gente restringiu o número de substâncias, mas aumentou a periodicidade do monitoramento. Antes ele era trimestral e agora ele passou a ser bimestral. Você sabe que existe contrabando de agrotóxicos, né? E justamente os agrotóxicos mais baratos são os mais perigosos. E nem sempre os agricultores consultam os engenheiros agrônomos locais, certo? Então, corre-se esse risco e esse monitoramento continuado é importante. Isso é um bom alerta, é uma luz que pode acender no vermelho e vocês estão preparados para as respectivas providências, né? Esse é o objetivo da companhia, monitorar daqui para frente, bimestralmente, essas substâncias, criar um histórico sustentável para que a gente consiga implementar ações, né, para diminuir a possibilidade de contaminação das águas. Mas eu acho que você ainda podia fazer mais algumas considerações. Como é que a tua equipe de campo é grande? Então, na realidade, a companhia ela possui um laboratório de controle de qualidade próprio, né, que é responsável pelo monitoramento tanto da parte da água distribuída na cidade, como também da parte do efluente, né, o esgoto tratado, o esgoto bruto e o esgoto tratado, o esgoto que entra nas estações de tratamento e o esgoto que vai para o corpo receptor, para os rios. Né? Com relação à parte da água, nós monitoramos mensalmente 250 pontos na cidade. Né? Então, diariamente, nós temos uma equipe de amostragem que percorre toda a cidade, monitorando a qualidade da água. O laboratório de água ele é acreditado, né, junto à CEGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Recentemente, nós passamos por uma auditoria, onde nos foi recomendada a manutenção dessa acreditação. Foi o nosso melhor resultado desde a acreditação inicial, que foi em 2012, então nós conseguimos baixar o número de não conformidades em 88%, né? É um resultado histórico ali para nós. E com relação ali ao monitoramento de efluentes, o Laboratório de Controle de Qualidade, ele dá total apoio à parte de processo da companhia, realizando análises também diariamente das estações de tratamento e dando esse apoio operacional e para tomada de decisão, se caso a gente tiver algum problema em algumas das análises que estão sendo realizadas, a gente facilita essa tomada de decisão junto à gerência de esgoto. E eu agora queria entrar em outro tema, que logicamente não é diretamente com você, é um tema da política da própria companhia, que é o diálogo que existe. Estou mostrando aí uma imagem dos pinos, que são plantados em 7 quilômetros quadrados dentro do manancial do Cubatão. O próprio rio do Cubatão passa por dentro dessas plantações de pinos. E nós gostaríamos de saber qual o nível de diálogo da Companhia Águas de Joinville com o Ministério Público e plantadores de pinos na bacia de captação do Cubatão Norte. Então, com relação a essa situação, ela está mais ligada ao setor ambiental da companhia. Não está ligada diretamente à minha atividade, mas eu acredito que a companhia ela está em alerta com relação a essa situação. Nós participamos da APA Dona Francisca,
né, do Conselho da APA Dona Francisca, Certo. nós temos um representante lá e com certeza nós colocaremos esse assunto em pauta, né, e já está sendo colocado em pauta nessas reuniões que acontecem mensalmente. Mas os agrônomos estão muito preocupados com esses temas que nós abordamos aqui nos programas. Eu tenho apoio da associação para dar transparência aos problemas, não só na questão de agrotóxicos, mas também os problemas ambientais, né? Sim. E essas parcerias que a gente faz, tanto o meu programa como eventualmente até a associação, ela deve ter isso também como uma meta de minimizar impactos e dar garantia e segurança técnica e ambiental para o consumidor de água, que é uma responsabilidade muito grande. Né? Mas, então, esse diálogo, eu talvez numa futura conferência com o presidente da CAGE, no próprio programa aqui, se ele tiver uma agenda, a gente poderia discutir isso com maior profundidade, né? Que há muitos anos é que se planta pinos lá. E eu fui um coautor na época desse problema, da implantação desse problema. Certo? Eu era consultor florestal, eu tinha um escritório de consultoria e me foi solicitado um projeto justamente na bacia de captação da água. Eu me neguei. Esse projeto foi feito em Curitiba, numa empresa que era do presidente do IBDF na época. Se veja só que bacana, né? Bacana. Muito. Então tá. Vou agora convidar a Daiane. Estamos então como segunda convidada nossa, com a Daiane Paulo Nunes. Você é de profissão? Sou engenheira ambiental, formada Engenheira ambiental? Isso. Concorrente dos engenheiros agrônomos. Não, mas parceira, estão pegando o nosso parceira. Serviço. Feio. Então, Daiane, você poderia me explicar alguma coisa sobre as atividades da CAGE com respeito às ações socioambientais e os pagamentos por serviços ambientais, que parece que você tem o caixa na mão para pagar as pessoas? É? Sim, a gente tem um programa bem legal. Ele vai ser lançado essa semana para consulta pública, inclusive, no site da companhia, que é o programa Águas para Sempre. É um programa que vai fazer o pagamento pelos serviços ambientais aos proprietários rurais que estão na área de maior interferência na bacia de captação. Na bacia de captação do Rio Cubatão, isso. Então, esse programa, ele é um programa que tem o objetivo de melhorar a qualidade e quantidade do rio Cubatão, né? Isso não só do rio, mas da bacia como um todo. Porque a gente entende, né, que conservar e recuperar as áreas do meio ambiente ali, elas vão contribuir para a qualidade e quantidade de água do rio. Porque se você tem produtores rurais que estão proibidos de cortar mata para plantar as suas verduras, seus abacaxis, as suas bananas, a sua cana-de-açúcar, os seus tomates, e a criação de gado, não pode fazer pastagem. Como é que eles, então, são remunerados? Então, essa é uma saída muito elegante, muito simpática, e dentro do capitalismo tem que ser feito. Então, se você é proprietário de uma terra, você tem aquela terra como capital, como um patrimônio. E esse patrimônio vai te gerar dinheiro. Se você está proibida de cortar o mato, não pode ampliar e não pode abrir espaço para a tua atividade agropecuária, você tem que ser compensada de alguma forma. E eu acho que você podia falar um pouco sobre isso aí. Isso. Quantos interessados já tem? Ou qual é o mapeamento que você tem de pessoas? Em que nível já está o programa? O programa Águas para Sempre, ele vai, nessa primeira fase, nesse primeiro edital, ele vai ficar aberto por 1 ano. Por 1 ano? Isso, vai ficar aberto o edital por 1 ano para que as propriedades elas vão se cadastrando assim que elas voluntariamente tiverem interesse no programa e quiserem fazer parte desse programa. E qual é a dotação orçamentária da CAGE anual? A gente tem para esse primeiro ano 100 mil e ele vai aumentando porque a gente acredita que as propriedades vão se credenciando aos poucos, chegando
com 5 anos de programa, a gente vai ter aí 500 mil para investir nesse programa. A gente ainda, isso vai, a ideia com essa verba é recuperar 700 hectares dentro dessa área do programa. 700 hectares? Só? Isso. 7 milhões de metros quadrados? Sim, eu acho bastante nesse primeiro Não, edital. acho pouco. Primeiro edital, pensando, né? Quer dizer que aqueles 100 mil que a SAMA recebia vai para essa finalidade? Não. É um orçamento outro próprio. 100 mil? É um orçamento próprio da companhia. E a SAMA continua recebendo 100 mil também, todo mês? Sim, é, Tá uma lei, disso, né? uma lei que a companhia precisa colocar no fundo, né, do meio ambiente esse valor. E vocês recebem da SAMA um relatório de aplicação desse dinheiro? Isso é mais uma coisa de governança, né? Eu vou deixar para o nosso presidente te responder essa pergunta, muito bem pode colocado. ser? Não, o presidente deve estar bem informado disso aí, né? Sim, a gente questionou a SAMA, inclusive na semana passada. Foi um questionamento que a companhia fez. Mas aí eu vou deixar ele te responder, que ele entende melhor desse assunto do que eu. Quais são os outros programas sociais que a CAGE tem com os consumidores daqui? Sim, a gente tem vários programas aí espalhados pela cidade, espalhados durante o ano. No começo do ano a gente tem um programa muito forte que é o Circuito das Águas. Ele estava inclusive agora na Semana do Meio Ambiente, mas é uma exposição que a gente mostra para as pessoas o circuito da água, do rio ao rio. Então tem uma estação de tratamento de água, a gente fala do bom uso da rede, né? E aí a estação de tratamento de esgoto para depois ela voltar. Vocês não têm um plano de caixas d'água? Plano de caixas d'água? Porque em Joinville muita gente tem ligação direta com a torneira e a água que vem da rua. Quando falta água lá, não tem água na casa. Sim. Então nós já fizemos no nosso programa aqui uma campanha de instale uma caixa d'água. E parece que até a CAGE doava caixas d'água para determinados setores sociais. Esse programa você não tem conhecimento? Não, a gente não tem. E água da chuva? Qual é o programa que a CAGE tem com água da chuva, com coleta de água da chuva? Sim, a gente incentiva as pessoas a utilizarem água da chuva em meio aos nossos programas socioambientais. A gente tem algumas palestras de educação ambiental que a gente faz não só para a escola, não só capacita os professores, mas também a gente vai até as empresas. Quantas caixas d'água vocês já instalaram nas escolas municipais com coleta de água da chuva? A CAGE já fez essa implantação de alguma caixa d'água, de alguma instalação como educação ambiental, na prática? A gente não instala, mas a gente ensina como fazer. A gente ensina, então, a gente capacita a escola para que a escola incentiva eles, né, com as nossas... A escola não tem dinheiro para uma caixa d'água. Será? Não tem. Mas daí a gente busca parceiros, né? Eu acho que daria para buscar parceiros. Eu acho que a coleta de água da chuva é importante, né, para os sanitários que consomem 60% da água tratada, né, com cloro e tudo, né? Cara essa água, vai ficar mais cara. Mas eu acho que o programa está terminando. Eu vou agradecendo então a Patrícia, que esteve aqui conosco, e a Dayana, que também saiu muito bem. Nós temos mais conversa contigo, hein? Sim. Mas aos telespectadores está aí um presente para vocês, mais informações, e vamos cuidar da nossa água, que esse ano vai ser um ano de estiagem. Cuidado com as torneiras vazando. Até o próximo programa Ecologia em Ação.